Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco com mais notícias aí do Vascão. Pessoal, a cada dia está bem perto aí de acontecer de fato a saída do Verratti do Vasco. O jogador está em negociações avançadas aí com o Cerro Porteño do Paraguai e pode ser que em breve ele deixe o Vasco. Você vai entender a situação do Pirata, vamos falar também do interesse do Vasco em um jogador do Juventude, também um velho conhecido do Vasco sendo especulado, jogador que estava no futebol japonês, que foi revelado pelo Vasco, pode voltar ao clube. Também vamos falar aqui da situação do vazamento da nova camisa do Vasco da Nike. Temos imagens, vídeos da nova camisa do Vasco, vamos trazer aqui no nosso canal. Vamos também falar aqui da situação aí de mais saídas. Leandrinho está a um passo de deixar o Vasco, por mais que o Diniz tenha pedido à diretoria para não negociar o atleta, ele de fato vai sair do Vasco e a negociação é muito boa para o Vasco. Muita coisa para a gente falar no vídeo agora, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do canal. Falta muito pouco mesmo para a gente chegar a 229 mil inscritos. Obrigado a galera que está se inscrevendo aí, ajudando o nosso crescimento a cada dia. Bom, pessoal, hoje tivemos aí imagens vazadas do novo uniforme número 1 do Vasco aí para a temporada, a camisa da Nike, será produzida aí pela marca norte-americana. A camisa bem simples, trará ali poucos detalhes, a camisa toda preta com o símbolo da Nike, a faixa e a cruz de Cristo. Essa aí será a camisa do Vasco para a temporada, tá mais que decidido. Essa é a camisa do Vasco para esse ano de 2026. Não tivemos vazamento ainda da camisa branca, como a gente já explicou aqui no nosso canal. A Nike vai ter algum tempo ainda para confecção desses uniformes, para começar a ser vendido aí a partir, talvez, do fim desse mês para o início do outro mês, né? A expectativa é que somente em fevereiro, de fato, ou no mais tardar em março, comecem aí as vendas da nova camisa 2 do Vasco, que é a camisa branca. Agora o Vasco só vai iniciar as vendas da camisa preta tradicional, aí, uniforme número 1, no modelo Torcedor Pro. Não será confeccionado ainda os modelos de jogadores, né, que são as camisas que vão custar R$700. E ao longo da temporada, a Nike deverá lançar também o uniforme 3, que está previsto para meados de agosto. Essas são as informações que a gente tem. Zé, deixa aí nos comentários aí o que você achou dessa nova camisa. Uma camisa muito simples, né? Me lembrou bastante a segunda camisa que a Capa fez para o Vasco. Muito parecida mesmo, muito parecida, só muda realmente a cruz e, lógico, o símbolo da Nike. Bom, pessoal, ontem tivemos a informação aí que o Borussia Dortmund entrou na disputa com o Bayern de Munique para contratar o garoto Ryan. Os gigantes alemães estariam realizando os primeiros contatos com o staff do atleta. O Bayern, por sua vez, já monitora o jogador há meses e intensificou conversas recentemente. A diretoria do Vasco faz jogo duro e exige, no mínimo, algo próximo a 50 milhões de euros, aproximadamente 315 milhões de reais, segundo a ESPN Brasil. O jogador só vai deixar o Vasco caso apareça uma proposta desse quilate aí para que o Vasco negocie o atleta. Aparentemente o jogador segue tranquilo, ele deixou claro que está satisfeito com o aumento salarial com o Vasco, quer continuar jogando no Vasco aí por mais tempo, só que se pintar uma proposta oficial de um desses dois clubes, pode ser que o Vasco aceite e também o Ryan, né? Porque com certeza deve ser do interesse do atleta jogar no campeonato alemão. O Borussia Dortmund ele chegaria para ser rei, titular incontestável. No Bayern de Munique, ele lutaria ali talvez com o Olise por uma posição, e também está tendo a volta do Musiala, né, que são jogadores de características diferentes, mas podem compor a mesma faixa do campo, né? O Harry Kane é o centroavante lá do Bayern de Munique, não tem como tirar ele do time, mas o Ryan poderia jogar como um segundo atacante, né, no Bayern de Munique. Mas isso aí vai quando o jogador for para lá, se ele for para o Bayern de Munique, lutar pelo seu espaço. O jogador, na minha opinião, se encaixa muito na Premier League. O jogador, o estilo de jogo do Ryan se encaixa bastante do que eu vejo na Premier League. Muitos jogadores altos, fortes, rápidos, que tem drible, tem velocidade.
O Ryan pode se encaixar bastante no estilo de jogo da Premier League e por lá tivemos aí algumas especulações, desde Crystal Palace, a Arsenal, também ali Tottenham, demonstraram interesse no jogador, só que até agora da Premier League eu acho bem pouco provável que vá pintar alguma proposta. Hoje, Bayern de Munique, Real Madrid e Milan, e também agora o Borussia Dortmund, são os maiores interessados que tivemos aí nas últimas semanas, alguma novidade quanto à contratação do Ryan. Vamos ficar no aguardo se vai pintar a proposta. Na minha opinião, o Vasco tinha que vender no mínimo por 60 milhões de euros, que é o que grandes promessas estão saindo aqui do Brasil, como foi o caso do Endrick e também do Estevão mais recentemente. Na minha opinião, o Ryan tem que ser vendido no mínimo por 60 milhões de euros. Vamos ficar no aguardo se vai pintar uma proposta interessante para o Vasco. Bom, enquanto a outras saídas, tivemos aí a situação do David atualizada, a negociação com o Vitória, de fato, está muito avançada, e ainda faltam algumas definições importantes, se o jogador será vendido ou se será por empréstimo. Isso ainda não teria sido definido, segundo o jornalista Bruno Murito do GE. Globo. O departamento do Vasco aceita negociar o David em 2026, porém o clube pretende reforçar o elenco e planeja fazer algumas saídas para liberar espaço na folha salarial e também espaço no elenco, O jogador, segundo as informações, não está entre as liberações mais urgentes, mas é um jogador que tem mercado e pode abrir espaço para novas contratações. A primeira proposta do Vitória não teria agradado ao Vasco, só que de fato a negociação pode sim acontecer e o David ser novo reforço do Vitória. Também foi especulado no Atlético Paranaense, porém o clube que acabou de voltar à elite do futebol entendeu que não era o cenário ideal contratar o David e desistiu de contratar esse nome. O nome não teria agradado a diretoria do Atlético. E quanto a outras saídas, Juan Esforza, o News Old Boys entrou na disputa com o São Lourenço para tentar contratar o jogador segundo a imprensa argentina. O clube, inclusive, conta com um trunfo para ter o volante do Vasco de volta. O Vasco ainda deve uma quantia em dinheiro quando contratou o jogador em 2024. A situação com o São Lourenço a gente já explicou aqui no canal. O São Lourenço está no transfer ban da FIFA, precisa resolver essa questão para conseguir avançar nas negociações com o Juan Esforza. Aí que vale a situação com o News Old Boys, que com certeza está na frente nas negociações, porque o time não tem transfer ban, pode chegar no Vasco, negociar e tentar fechar a contratação dele por empréstimo ou talvez adquirir um jogador de volta. Comenta aí o que você acha da saída do Juan Esforza, que pode voltar ao futebol argentino. Outra situação que a gente teve atualizações de saída, Leandrinho. A tendência é que o Vasco aceite a proposta do Al Sajjad dos Emirados Árabes. O clube teria feito uma proposta de cerca de 16 milhões de reais pelo lateral esquerdo, segundo o canal Atenção Vascaínos. O Vasco gostou da proposta e deverá aceitar nos próximos dias. Também se especulou que outros clubes devem tentar atravessar essa negociação. O Midland da Dinamarca e o Real Salt Lake dos Estados Unidos também é um time que tem interesse na contratação aí do Leandrinho. Vale ressaltar que a proposta do Al Sajjad foi muito boa, considerada aí pela diretoria do Vasco, e está em negociação muito avançada. E o Leandrinho, por mais que o Diniz tenha pedido a permanência dele, deverá deixar o Vasco nos próximos dias. Comenta aí o que você acha dessas saídas e também essa situação do Leandrinho. E tivemos também uma atualização muito importante quanto à saída do Verratti. O jogador de fato está em negociações até certo ponto avançadas com o Cerro Porteño do Paraguai. Porém, hoje o grande entrave é o altíssimo salário do jogador. O presidente do Cerro Porteño confirmou de fato o interesse no jogador, só que eles consideram a negociação muito difícil, porque o Cerro não tem dinheiro como os clubes brasileiros, Até mesmo como, por exemplo, um Atlético Paranaense, que voltou agora para a elite. O Cerro Porteño não tem como nem competir com um clube desse financeiramente. E para isso, terá que tentar abaixar consideravelmente os salários do jogador se quiser contratar ele ou por empréstimo ou adquirindo ele em definitivo, algo que eu acho difícil de acontecer. O Vasco com certeza vai querer uma boa compensação financeira para vender o Verratti em definitivo. O Cerro Porteño não tem esse dinheiro. A negociação deve ser nos moldes de empréstimo com talvez uma divisão salarial, o que seria mais interessante para o clube paraguaio. O Vasco, por sua vez, entende que o Verratti tem altos vencimentos e para se livrar aí talvez de pagar um alto salário ao atacante, pode ter talvez topar esse empréstimo, O Coritiba tentou contratar o Verratti, se assustou demais com os valores salariais do atleta, se retirou totalmente da negociação com o Vasco e com o jogador, e hoje só restou o Cerro Porteño e mais remotamente o Boca Juniors, que não intensificou absolutamente nada nos últimos dias, Vamos aguardar, ver o que vai acontecer com o Pirata, as negociações seguem, e se o Vasco ceder, pode ser que de fato o Verratti deixe o Vasco e vai jogar no Cerro Porteño. Essas são as últimas informações
que a gente tem quanto à saída do Verratti. Com certeza é uma negociação que, por parte do Cerro Porteño, eles entendem que tem que ser fechado o mais rápido possível e mantém conversas diariamente com o staff do atleta. Bom, e também tivemos novidades quanto às chegadas, né? O Vasco deverá em breve oficializar o negócio com o zagueiro Saldívia. O jogador já é aguardado, inclusive hoje, no Rio de Janeiro, para chegar aí ao Vasco e fechar aí oficialmente a sua chegada ao nosso clube. O Vasco pagará cerca de US$ 1,5 milhão por 55% dos direitos do jogador, cerca de R$ 6,5 milhões. O Vasco podendo ainda comprar mais 15% aí do jogador, caso ele atinja metas aí no clube. O jogador chega nessa sexta-feira no Rio de Janeiro para se apresentar ao Vasco, fazer exames e o Vasco oficializar o negócio com o Alan Saldívia, novo reforço do Vasco, zagueiro aí muito jovem, chega aí depois de uma boa passagem pelo Colo-Colo, chega para compor o nosso elenco inicialmente. Comenta aí o que você acha da chegada do Saldívia e finalmente a novela terminou e o jogador é novo reforço do Vasco. Além dessa situação, quanto a outras chegadas, outro zagueiro que está sendo especulado no Vasco aí foi o zagueiro Ricardo Graça. Lembra dele, mano? Aquele mesmo, revelado pelo Vasco. Jogador de 28 anos, estava no Júbilo Iwata do Japão desde que deixou o Vasco lá na temporada de 2020. O jogador não teve o seu contrato renovado com o Júbilo Iwata. O clube estava lutando para voltar à elite do futebol japonês e acabou que não conseguiu acesso e fez uma grande reformulação, está fazendo uma grande reformulação por lá. E o Ricardo Graça não teve continuidade no clube japonês e está livre no mercado. Inclusive até falei sobre ele dias atrás no meu outro canal Showball, no vídeo que eu trouxe de jogadores livres que estão sem contrato. Se você não assistiu, confere lá, o link está aí na descrição, ficou muito bacana lá. Pode ser que tem nomes interessantes que poderiam vir para o Vasco. Mas a situação do Ricardo Graça, segundo as informações aí do canal Vasco, o jogador tem o seu nome circulado nos corredores de São Januário e as conversas são informais para tentar aí entender como que está a situação do jogador. O staff do atleta mostra cautela, mas também não fecha as portas para o Vasco, segundo as informações, e com certeza deve ser um sonho para o Ricardo Graça retornar ao Vasco, né? Para o Vasco nem tanto, né? Porque é um jogador que estava atuando na segunda divisão japonesa, tem 28 anos, ele não virou o que se esperava dele, né? O jogador sempre fez parte das seleções de base do Brasil, na época que era jogador do Vasco, mas depois que ele saiu para o futebol japonês, ele se escondeu, né? E por lá não teve tanto sucesso assim, tanto que o Júbilo Iwata jogou muitas vezes a segunda divisão do campeonato japonês. Com certeza, na minha opinião, não contrataria o Ricardo Graça, todo respeito aí ao histórico dele no Vasco, tem o coração vascaíno, mas eu não traria ele de volta. O Vasco não pode ser um abrigo para jogadores que passaram pelo clube, mas que não vão conseguir dar a volta por cima, na minha opinião, como é o caso do Ricardo Graça. Para mim, ele teria que vir ao Brasil para jogar numa Série B, talvez um time menor da Série A, para mostrar se ele tem capacidade de voltar para um time grande. Aí sim, se ele se destacar, por exemplo, no Mirassol da vida, como fez o Yuri Lara, né? Foi lá para o Japão, voltou para o Brasil, mas não para um time grande, foi para o Mirassol. Se o Ricardo Graça fecha com o Mirassol, joga bem, pode ser que talvez no outro ano bastante a contratação dele, né? Por que não? Mas hoje, é bem arriscado na minha opinião. Eu acho hoje, na minha opinião, posso estar equivocado, mas eu acho hoje o Lucas Freitas um pouco mais confiável do que o Ricardo Graça nesse retorno ao Brasil, um jogador que está vindo de uma liga muito fraca. A segunda divisão do Japão é muito fraca mesmo. Eu acompanhei o futebol japonês por anos mesmo. E a segunda divisão sempre foi uma série muito fraca e muitos jogadores brasileiros saem daqui para jogar lá, porque mesmo sendo segunda divisão, os times japoneses têm muita grana e o Júbilo Iwata é um dos maiores clubes do Japão. Está passando aí por uma fase terrível já tem alguns anos e o Ricardo Graça não se firmou por lá, né? Vamos ver o que vai acontecer aí, se esse jogador de fato vai voltar ao Vasco. São negociações rasas, notícias rasas, se tiver algum aprofundamento, vamos trazer aqui no nosso canal. Outras situações aí que a gente teve novidades. Mandaka, jogador que pertence ao Juventude. De fato, o Vasco tem um forte interesse na contratação desse jogador e estaria disputando hoje com o Corinthians a contratação do atleta. Com certeza aí é uma negociação difícil, porque o Corinthians foi o clube que revelou o jogador e certamente o atleta tem um coração corintiano, né? Isso aí pode falar alto na hora da negociação, só que hoje o dinheiro é o que fala mais alto também, né? E vamos ficar no aguardo se o Vasco vai intensificar as negociações com o Mandaka, que é um desejo da diretoria do Vasco, a contratação do volante do Juventude, que caiu de divisão. E além desses nomes, o Vasco segue ainda a negociação com o Brenner, a negociação mais complicada até esse presente momento, e vamos ver aí o que vai acontecer quanto à chegada talvez desse atacante. A Udinese só topa vender o jogador, o Vasco tenta um empréstimo com opção de compra. Quanto ao Mandaka, só para deixar claro,
o Vasco avalia e deverá fazer uma proposta em breve pelo volante. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho, comenta aí o que você acha da saída do Verratti. Pode estar indo para o Cerro Porteño e possíveis chegadas, quem sabe até mesmo o retorno do Ricardo Graça, que eu, sinceramente, não contrataria. Tamo junto e é nóis!